E aí, meu povo, tranquilo com você? Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Contraponto HQs. E a gente tá conversando sobre a mesma coisa que a gente conversa toda a vida. Só que às vezes é diferente, né? É a mesma coisa, só que às vezes é um pouquinho diferente, diferenciado. E a gente sabe que a nossa vida sempre foi pautada em novidades. Alguma coisa que a gente viu assim, rapaz, isso aqui, eu quero isso aqui, aquilo ali saiu legal, isso aqui. Hoje em dia tem muita guerra pro negócio de iPhone. O iPhone saiu, o iPhone 12, 13, 14, 15. Tem gente que vai para os Estados Unidos fazer fila para comprar. Porque a gente entende uma coisa chamada hype, tá no hype. Se tá no hype, eu tenho que ter. Se tá no hype, eu preciso me inserir. Se tá no hype, eu tenho que discutir o assunto. Só que hype sempre existiu. Dentro dos quadrinhos, principalmente, porque a gente tinha assim uma. Na época a gente não chamava de hype, mas a gente tinha aquela expectativa de quando aquela história ia sair, de quando aquela edição ia sair, de quando o formato ia mudar. Quando a gente tinha alguma notícia, quando a gente lia aquela revista Heróis, a gente que era tipo a internet da época, né? Muitos super-heróis também, tinha muitos revistas de videogame. Aquela era a nossa internet da época, era as revistas que traziam as notícias. E aí a gente viu uma notícia e ficava doido. Eita, Mortal Kombat vai ter Fatality, vai ter Brutality, vai ter Animality. Eu ficava feliz quando era em relação aos videogames. Quando era em relação aos super-heróis, vixi, meu irmão, o super-homem vai morrer, pelo amor de Deus. Cara, apareceu um vilão agora no Batman, vai quebrar as costelas dele. Então tudo isso formava dentro de nós uma coisa chamada hype. Então bota uma coisa na sua cabeça, o hype sempre existiu. Aí eu acho o hype uma coisa negativa, eu acho o hype uma coisa ruim. Não tem problema não, mesmo. Você pode achar o que você quiser, você tem esse direito de achar, certo? Só que o hype sempre teve aí. Com as republicações das HQs hoje em dia, que muitas editoras estão relançando materiais, tem muita coisa do passado voltando para os dias atuais e renovando o hype. Só que tem hype que foi hype no passado e vai ficar no passado para sempre, por mais que o hype se levante de novo hoje. Você não entendeu nada que eu disse, né? Mas vou explicar. Vamos lá. Vai sair Eu Wolverine na coleção Essenciais. Menino, Frank Miller desenhando Wolverine, meu Deus! Todo mundo já tem, todo mundo já leu, todo mundo já vendeu, todo mundo já comprou de novo. 150 tipos de versões da Eu Wolverine. Desde abril, aqueles formatinhos, 4 edições, depois um encadernado, depois saiu o formato americano, capa cartão, depois saiu capa dura, agora tá saindo essenciais. O hype em cima do hype, debaixo do hype. Frank Miller desenhando Wolverine no seu auge, porque no auge que o Frank Miller desenhava que prestar, né? Hoje em dia tá desenhando, meu irmão. Mas virou um hype de novo. Assim, continuando com o Wolverine, como saiu Arma X, que foi a primeira versão da origem do Wolverine. Menino, tu é doido, era um hype medonho que ninguém sabia nada. O Wolverine tinha um passado obscuro, oculto, e nem ele sabia o passado dele. Aí de repente sai a Arma X, o hype medonho pra gente descobrir. Na coleção Essenciais saiu de novo. Aí o hype se renovou. Se renova o hype, mas é um hype do passado. É um hype que aconteceu lá atrás, que hoje em dia não é mais a mesma expectativa. Mas o público se renovou, são outras pessoas, tem gente que não leu ainda, então o hype se atualiza também. E aí é onde eu fico com a dúvida e eu quero rebolar para cima de vocês. O confronto e a provocação e os assuntos abordados. Mediante as republicações que a gente tem e os hypes que aconteceram pela primeira vez. Mesmo sendo um público renovado, com novos leitores, outras pessoas que vão adquirir aqueles quadrinhos, embora eu saiba que a maioria que compra os quadrinhos repetidos é os velhos mesmo, o hype ele se renova. Que, por exemplo, saiu o ônibus da morte do super-homem, mas o hype da morte do super-homem aconteceu lá atrás, quando saiu a primeira vez pela editora Abril. O ônibus trouxe o hype do formato, mas não o hype da história. Por mais que a galera diga, tem uma história nova, tem umas coisas que faltou, naquela primeira vez cortaram isso, dessa vez tem isso. Porque da primeira vez saiu um formato pequenininho, capa preta, aquele Szão derramando sangue, e vi um pôster que é até um pôster inglês, americanozão, grandão, com o pessoal carregando o caixão do super-homem. Ele era um hype louco pra ter. Quando a morte do super-homem saiu em ônibus, o hype era o preço, que era um absurdo, e o formato. Porque os hypes eles vão acontecendo por aí pelo universo afora, pelo multiverso afora. Só que quando a revista vai sair pela primeira vez, tem total uma mística diferenciada. Só que com esse advento das republicações, a gente tem Guerras Secretas lá que trouxe
a mudança de uniforme do Homem-Aranha. Foi um hype louco. Só que quando ela é republicada, e já saiu republicada algumas vezes, o primeiro hype é porque veio completo, porque na época da Abril era cortado. O segundo hype é porque a capa era dura. O terceiro hype é porque a colorização mudou. O quarto hype agora é porque a Guerras Secretas é um marco. Como você encara os hypes dos quadrinhos de hoje? O que é hype hoje é hype hoje. O que é hype do passado é hype do passado. Ou nós estamos só revivendo os hypes que nós já vivemos? É complicado, hein? Eu tô colecionando Demolidor, essas coisas você já sabe, né? O Motoqueiro Fantasma, o Justiceiro. E essa fase nova do Demolidor, ele como padre, me deixou um pouquinho hypado, porque eu queria ver essa mudança drástica de advogado para padre. Embora a gente já tenha visto o Demolidor, é porque ele sempre viveu nessa bolha religiosa, né? Por ele ser católico, ele ser um herói católico, sempre teve igrejas envolvidas, reuniões religiosas onde ele estava inserido. O próprio Diabo da Guarda, que ele se torna o Diabo da Guarda é uma analogia ao nome Anjo da Guarda, que fica cuidando de uma criança e tal. Mas ele, como o tal, como o padre da história, me deixou um hype atual. Mesmo que seja uma história que não seja tão original assim, porque até no universo Ultimate, o próprio Demolidor já é um padre, né, naquele universo. Ele não é advogado, ele é um padre. Mas a maioria dos hypes hoje ainda são, para mim e para alguns que vocês estão assistindo, hypes repetidos, que estão se renovando. Para uma nova galera que está lendo pela primeira vez algumas histórias, não, é um hype genuíno. Mas para você que está seguindo a gente aqui no contraponto, me diga, o hype do passado ficou lá, ou o hype do passado nesse advento de republicações está reacontecendo, acontecendo tudo de novo? Estamos vivendo hypes no limbo, no ciclo vicioso dos hypes. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo.